Olá pessoal, está no ar mais um episódio do podcast aqui do Colégio Dinâmico, no quadro Fofocas Científicas. É claro, o Colégio Dinâmico está sempre com conhecimento circulando pelos seus corredores e a gente não podia deixar de falar de um assunto muito importante, tanto para o Enem e vestibulares quanto para a vida de todo mundo, que é a literatura. Hoje eu estou aqui com o Guto novamente, mais meu parceiro, uma vez, né, gente? Tá dando certo, né? Não, Guto, e hoje a gente está com a galera de peso, né? Eita. Uma galera que, assim, a gente tem uma honra muito grande de receber aqui. Eu tô feliz. Que é o professor Renato Sabino, professor aqui do colégio, secretário de Cultura de Jataí, e formado em biblioteconomia, em letras, é mestre em análise do discurso, né? Eu acho que eu esqueci alguma coisa, porque é muita coisa, né, Sabino? E estamos também com a professora Tatiana, doutora, professora de letras na UFJ, com quem eu tenho trocado aí umas figurinhas antes do episódio e eu tenho aprendido muito. Então, eu acho que hoje vai render uma conversa muito interessante, hein, Guto? Não, que honra pra gente, porque eu quero que isso aqui hoje vire uma fofoca literária, que já contaram alguma coisa aqui nos bastidores, eu tô tão curioso que você aí de casa também vai ficar por dentro. Então, bem-vindo ao podcast do Colégio Dinâmico. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Assim, é claro que primeiro a gente já vai começar com aquilo que a gente quer, né? A gente tá fofoca, ansioso, né? Claro. Como é que são os bastidores da literatura, né? Porque eu lá nas aulas de história eu vejo os bastidores da história, né? Vejo as engrenagens que rolaram nos eventos políticos, econômicos, sociais. Mas na literatura, como é que funciona isso? Vocês têm alguma coisa para contar pra gente que normalmente às vezes não aparece na sala de aula ou no grande público? Quer começar? Primeiras damas. Primeiras damas. Bom, gente, boa noite mais uma vez. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Prazer conhecê-los. Prazer, professor Renato. Prazer. A gente, quando pensa nos bastidores da literatura, talvez não seja assim tão emocionante, porque, afinal de contas, é um trabalho solitário. No entanto, quando a gente pensa nos movimentos literários, nas coisas que acontecem no mundo, no Brasil, sempre tem situações. Eu vinha conversando aqui, antes da gravação com vocês, sobre a poeta que eu pesquiso há muitos anos, uma poeta paulista chamada Hilda Hilst. Hilda Hilst fica conhecida pela crítica como uma mulher que fazia contatos imediatos. Tem inclusive uma matéria dela no Fantástico, mostrando um rádio que emitia sons ou do além ou de outros planetas. Mas o fato é que me parece que essa construção em torno da poeta tem muito mais a ver com a necessidade dela de ficar sendo conhecida num momento em que as mulheres publicavam muito menos do que hoje, em que a literatura que ela publicava com grande dificuldade era conhecida por pouquíssima gente, e era entre essas poucas pessoas famosa por ser uma literatura muito difícil, o que a fazia muito pouco lida. Então, para chamar a atenção do grande público, talvez da mídia, ela falava que fazia contatos imediatos. Inclusive, essa entrevista com o Fantástico, ela é especialmente engraçada, porque a repórter pergunta para ela seriamente: então é verdade que você já viu OVNIs nessa casa? Ela, sim, é claro, morrendo de rir. A Hilda era extremamente irônica e ela acreditava na máscara autoral. Tanto é que um dos livros dela mais comentados, que é o Caderno Rosa de Laura Lamb, é escrito com essa técnica. Então vejam, né, a gente tem uma discussão por trás da história da fofoca que é maior do que a fofoca em si, que é quem lê mulheres, como se publicam mulheres e por que mulheres que escrevem boa literatura são tidas como escritoras difíceis. Há literatura boa, fácil de ler? Nossa, mas é uma verdade. coisa, Gabriel, Verdade. parece que em todos os podcasts a gente vem trazendo pessoas que vão trazer história de mulheres que foram invisibilizadas. É verdade, no último teve Isso. a Marie Curie, inclusive. Isso. E a Hilda vem com a ideia de que ela foi estereotipada, né, também para ser uma personalidade na literatura brasileira. E hoje, você leva a Hilda para dentro da sala de aula? Como que você trabalha?
Trabalho sempre em sala de aula lendo poesias, algumas vezes romance. Na Semana de Letras que a gente teve recentemente, eu levei o Caderno Rosa de Lori Lang. Que massa. E a gente tem muitos trabalhos sendo feitos. Inclusive, a casa onde ela morava hoje é um instituto Hilda Hilst, né, que fica em Campinas, na região de Sousas. E esse instituto ele tem promovido cursos, promovido encontros, feiras literárias, para que ela seja conhecida pela qualidade da obra dela, e não por ter Não feito... pela loucura. E relaciona muito com aquilo que a gente estava falando agorinha, né, aqui antes da gravação, sobre a Carolina Maria de Jesus, né? Essa invisibilização, né? Só que, nesse caso, ainda tem a perspectiva racial. Não sei se da Hilda também tem. Não, a Hilda era uma mulher branca de elite. Pois é, então assim... E ácida. Aparentemente, né? Sim. Aparentemente, e pelas necessidades da época, né? Seria minha amiga, então, viu? Se fosse os dias de hoje, aqui, ó, eu e Hilda sentaríamos na calçada pra ver os outros e falava que a gente tava vendo o OVNI. E assim, no caso, o Brasil ele é marcado por uma desigualdade profunda em vários setores, né? Total. E é por isso que quando a gente fala sobre literatura, que é uma forma de arte muito importante, né, na expressão e na denúncia dessas desigualdades, a gente pode fazer várias reflexões, né? O caso da Carolina Maria de Jesus, por exemplo, tem relação com a questão racial porque ela era uma mulher negra, né? Vocês podem contar um pouco mais sobre isso? A Carolina Maria de Jesus, só aproveitando a deixa da professora Tatiana, a Hilda Hilst, ela vem sendo cobrada muito, muito frequentemente, principalmente para esses meninos daqui da nossa região que fazem vestibulares, o FGD, o FMS, ela vem sendo cobrada muito frequentemente. Então, esse trabalho que a professora vem fazendo para esses meninos que estão agora, né, acompanhando os vestibulares, é essencial. Então, eles deveriam ter participado da Semana de Letras, inclusive, né, com a Hilda Hilst. contribuição. Hilda Hilst. Porque, normalmente, quando a gente fala do Enem, a gente tem muita cobrança de literatura contemporânea, e aí são autores que têm essa contribuição para além da literatura. Então, essa faceta da Hilda Hilst que a professora está trazendo é essencial para que o Enem resgate, porque a gente sabe que é uma prova que tem um viés mais social, digamos assim, de discussão, de crítica, né? de criticidade, isso, né? Então é importante essa contribuição. Então, para eles é bom que eles fiquem atentos a isso. Claro, né? A questão vai abordar o viés literário, óbvio, né? Mas esse para além da literatura também é importante para entender, porque a gente sabe dos enunciados, dos tratores que tentam levar para uma interpretação que não é aquela que foi pedida, né? Então é Com certeza. também. E a Carolina, voltando, né? Eu costumo falar sobre a Carolina com um discurso muito, muito enfático para essa... A gente teve uma professora que utilizou a expressão guetização, eu achei muito legal, né? Porque costuma-se ver a Carolina só sobre esse viés. Uma pobre negra, só isso. E aí parece que ela não era uma escritora de qualidade, parece que ela era uma escritora que tinha o que dizer. Parece que assim, a gente só fala dela porque é uma cota, entendeu? Então é importante que a gente reconheça, sim, a competência linguística da Carolina. Inclusive, quando a gente comenta sobre as questões que abordam Carolina Maria de Jesus, faço questão de que eles leiam com o erro gramatical que está, porque foi assim mantido. Uma parte triste, inclusive, da Carolina, que já tinha uma vida problemática, foi a própria exploração que se fez da sua obra literária mais tarde. Gente que explorou financeiramente a Carolina Maria de Jesus. Então, quer dizer, eu tiro uma pobre, uma favelada de uma situação de vulnerabilidade e, em vez de dar a ela o destaque que foi, eu aproveito dessa vulnerabilidade para eu ganhar, como aconteceu, né, na segunda fase. Mas é importante que o fato da gente estar falando de Carolina é essencial. Então, aquela ideia de fale bem, fale mal, mas fale, então ótimo, então falemos de Carolina, não deixemos de falar nunca de Carolina Maria de Jesus. E aí vocês estavam falando agora da Conceição Evaristo, né? Para mim, o FMG é uma universidade que nessa última formação da biblioteconomia, ela é muito, muito voltada para a área da ciência da informação, né? E eu queria, inclusive, ter feito uma disciplina lá, porque era ela quem falava. Cara, né? que massa! Você imagina o quanto seria, assim, enriquecedor. só o fato de estar numa sala com ela, né? Então, e ela é uma sumidade a falar desse assunto, né? Então, é importante que se faça essa relação também, porque agora, né, que a gente tem uma literatura contemporânea que tem pautas bem definidas, então a Carolina ela tem um lugar de destaque.
Ela não fica só, digamos assim, menosprezada ou com uma figura inferior, como a própria professora falou da Hilda Hilst, né, que precisava aparecer por outras razões que não a literatura, porque é uma mulher. Né? Então, a gente, por exemplo, ela falou dessa estranheza. A própria Clarice Lispector, né, ela é trazida sempre com essa pauta que era estranha. Então, parece que chama atenção pela estranheza e não pela competência linguística, pela competência na literatura que ela tem. Nossa, professora Tatiana, existem outras personalidades que você acha que precisava apresentar mais na literatura, que você acha que precisa? Essas pessoas precisam de mais protagonismo? Sim. A gente precisa rever o mercado, o mercado de publicação no Brasil, que historicamente publica homens brancos. A gente vê, nos últimos 50 anos talvez, o surgimento de editoras menores que vão publicar nichos. Né? A editora Masa, por exemplo, está completando 50 e poucos anos, me parece, de existência, com o lançamento da obra completa do poeta Edmilson de Almeida Pereira, que foi já homenageado numa Flip, que tem um prêmio Camões e que é praticamente desconhecido no Brasil. Eu, por exemplo, não conheço. Eu também não. Na literatura oficial de estudo, ele é completamente ignorado. O Edmilson foi meu professor na universidade, é um dos grandes poetas da contemporaneidade, é um homem negro. É importantíssimo que a gente fale do trabalho da Masa, que possibilitou a publicação do Edmilson, e é importantíssimo que a gente fale das editoras grandes do país, né? E por que o Edmilson não está lá? Né? Tanto politicamente, pode ser uma escolha dele, quanto pelo silenciamento de muitos escritores. Me veio à memória agora uma biografia escrita pela dona da Companhia das Letras, a Lilia Schwartz, sobre o Lima Barreto, que se chama O Triste Visionário. Eu não entendo o porquê de uma mulher que dispõe de tantos meios não financiar uma equipe de pesquisadores com pensamento afrocentrado e dar a eles a autoria dessa biografia. É verdade, né? E a Lilia Schwartz, ela tem uma perspectiva que, assim, pelo menos na produção dela, porque ela é antropóloga e historiadora. Né? Eu só li um livro dela, O Espetáculo das Raças. Nenhum mais. Brasil, uma biografia muito bom. É muito bom. Assim, a Lilia Schwartz, ela é muito estudada no campo da historiografia e ela tem uma perspectiva crítica dentro da historiografia. Então, de maneira nenhuma, eu estou colocando aqui em dúvida a qualidade da formação da Lilia Schwartz. Mas é a autonomia que ela... Mas o que me... indigna, de fato. E que eu acho que fala muito sobre o Brasil, e a pergunta que vocês me fizeram, eu acho que passa inevitavelmente por aí, é o fato de a gente ter uma mulher rica, branca, que se coloca como autora da biografia de um dos principais escritores do Brasil, que não por acaso foi silenciado também. Que não é tão publicado, né? Caramba. Que não é tão discutido e que nem mesmo nos currículos das universidades tem destaque. Isso mostra como que, assim, existe uma disputa de narrativas no Brasil. Essa disputa, ela extrapola a literatura, mas a literatura mostra com muito afinco, né, e denuncia, mas assim, existe uma disputa de narrativa que se dá não só em produções artísticas, mas na questão de como a realidade funciona e como isso cria senso comum e como a gente passa a consumir a arte e a divulgar essa arte a partir dessa estrutura de poder. Então, é claro que a partir de certos estereótipos de violências simbólicas, a gente invisibiliza pessoas e a gente exalta outras. E essa construção de narrativa vem desde a nossa fundação enquanto país independente, né? A fundação de uma narrativa sobre o que é ser Brasil. E o que é ser Brasil sempre foi a história dos grandes brancos que mudaram a nossa história. Né? Essa é a nossa perspectiva. Zumbi dos Palmares, ele foi ser resgatado realmente e aí para a popularidade entender quem foi ele. Só no século XXI, se a gente for parar para analisar, porque no século XX
ele não tinha tanta repercussão assim, tanto que o Dia da Consciência Negra ele só se tornou feriado agora, né, recentemente. 2024. Foi 2024 que se Sim, tornou feriado. sim. Então, assim, a gente pode observar como que só o fato dos nossos feriados já mostra essa narrativa, né? Então a gente tem Tiradentes, a gente Sim. tem 7 de setembro, a gente tem 15 de novembro, mas tá. E quais são as datas comemorativas que se relacionam a pessoas negras? Eu tava gravando um episódio aqui de História de Jataí, e o professor Murilo Borges, né, porque eu tenho muito respeito, ele é um dos maiores pesquisadores assim, sobre Jataí e Goiás que eu conheço, né? E ele falou no episódio sobre o Nestório Ribeiro, que era um cara negro, e que simplesmente a gente não sabe disso. A maioria das pessoas não sabem disso, né? Os alunos não sabem disso, quando eu conto eles ficam... Eu não sei nem quem era, né, sabendo gente? agora. Então, tô assim, sabendo agora. Tá vendo? Tá vendo? Então, assim, isso é uma disputa de narrativa e a literatura mostra isso evidentemente. Porque literatura é o que, querendo ou não, os jovens mais consomem a gente vai falar de jovens que leem, né? Sim, Porque a maioria dos jovens não leem, né? Mas os jovens que leem consomem literatura, não texto acadêmico, ensaios, artigos e Sim. etc. E é Então- interessante o que você está falando, porque recentemente a gente teve uma publicação que furou uma bolha editorial e que foi um sucesso de vendas. Eita, agora eu fiquei curioso. E né? aí a gente precisa lembrar que as editoras vendem, que livro é consumo Sim. e que muitas vezes as editoras vão publicar para vender, para que as pessoas possam consumir. E isso coloca a literatura num lugar de conforto, né? De ler para existir com conforto. E aí, se eu que massa, leio verdade. algo que me faz ficar confortável com as minhas próprias convicções, que não rompe com a minha visão de mundo, que não me desconforta, que não me faz questionar, eu estabeleço com o livro uma relação de consumo. Eu comprei algo que me fez bem. Poderia ter ido ao cinema, ver um blockbuster e comido um doce. É a mercantilização da arte, né? E da literatura. Isso aí é a indústria cultural. Não, gente. Quando a gente vê escola Então de Frankfurt. vamos de fofoca, Né? porque teve uma subcelebridade, uma celebridade brasileira, que foi comprar livros, e aí, quando ela colocou na casa dela, colocar o Francis Bacon do lado dos livros de culinária. Vocês viram Cara, isso? sério isso? Eu não vou falar o nome da pessoa. Que Mas isso aqui isso? tomou uma proporção, Assim, né? Não Francis posso Bacon falar. sempre é uma piada na sala de aula. Sim. Os alunos sempre fazem alguma Sim, piada. Ou ri. No mínimo eles riem quando você fala. A Revolução Científica, Francis Bacon, todo mundo dá risada, né? Agora isso aí eu não fiquei Mas é sabendo, porque aí a celebridade foi lá comprar livros pra decorar a sua Gente, casa. só pra colocar, E aí né? lá colocou o Francis Bacon do lado, né? Da Bela não. Gil. Livros para decorar. Se liga. É sobre isso, Se galera. liga, né? Inclusive caríssimos os de decoração. Vixe. Exatamente, imagino. Caríssimo. Não, gente, tem alguns livros que realmente não vão passar disso, né? Que nem tudo que se publica deveria ser consumido, né? Nossa, mas... Não poderia nem ter saído, né? Da Tem. editora. Professora, você disse uma coisa que eu acho que marcou aqui. Ler para viver com conforto. A literatura como conforto. A literatura como conforto é aquela que não vai romper com a sua visão de mundo. Ela não te provoca. Eu estava me referindo especificamente a um livro que foi um sucesso, que provavelmente quem leu adorou. Se chama Tudo é Rio, da Carla Madeira. Não conheço. O que ele conta? Esse é um livro da literatura contemporânea da hora do dia, que é a narrativa de uma mulher que sofre terríveis formas de violência do seu companheiro. Ela passa parte da vida dela adulta como louca. Aliás, é muito comum que as mulheres sejam taxadas, vistas, estereotipadas de louca. Tá aí o The Hilst aí, né? Vamos voltar a ela. Histeria, né? Que falavam também antigamente. Sim. Né? Mas ela, na verdade, estava guardando o segredo, né, de um filho que ele pensava que ele tinha matado, que era o filho dela. E a vida passa, como tudo passa, né? Que a metáfora do rio é isso. E lá no final, eles ficam todos juntos de novo, felizes. Inclusive, ela se propõe a criar o filho que ele tem fora do casamento com uma moça que se prostituía.
Por que que esse livro é um livro confortável? E a princípio ele pode apresentar um plot twist que, né? Mas ele é um livro confortável porque ele coloca cada pessoa no seu lugar social esperado. A mulher no lugar da cuidadora, da compreensiva, da que entende tudo, da que sofre violência calada, e o homem no lugar daquele que pode violentar uma mulher porque ele tem um histórico de vida difícil, ele teve um dia difícil. Tudo é rio. Vixe. Cara, esse livro pesado, foi né? muito vendido. Pesado. Esse livro foi muito consumido. E é claro que, falando como um especialista em literatura brasileira e em literatura de maneira geral, o livro tem muitos problemas na narrativa, muitos problemas de escrita, né? Um livro com problemas na sua diegese. Mas, além disso, ele ajuda a normalizar a violência contra a mulher. Meu Deus. O que é um problema muito grave. Não, isso aí já é uma denúncia, né? Quase que um... E assim, e a gente tem debatido isso muito em sala de aula, até porque temas recentes de redação do Enem foram, uma grande maioria, direcionadas ou vinculadas, direto ou indiretamente, à violência contra a mulher, né? E mesmo assim, é um problema que persiste. Foi tema da redação, não lembro agora o ano, né? Mas é recente. A persistência da violência contra a mulher, né? E poderia ser um possível arcabouço teórico para ser citado numa crítica a isso. Sim. Professor Renato, uma contribuição de repertório, né? E sala de aula? Como que você faz essa literatura ser mais assim, envolvente, empolgante? Porque a gente sabe, né? Jovem e leitura quase que distantes. Como que se aproxima isso? Como a gente tem uma estrutura ainda presente no ensino médio que não acontece na graduação, que é uma divisão muito, muito categórica em escolas literárias. Só que a gente sabe que as escolas literárias acabam excluindo alguns autores que não cabem naquelas caixinhas que foram definidas. Por exemplo, o pré-modernismo. A gente acabou de falar do Lima Barreto. Lima Barreto é um autor interessantíssimo que está no lugar que não é nem realismo, nem naturalismo e não é nem modernismo. Então põe ele lá no pré-moderno e deixa ele lá. Aliás, ao lado de alguém que é justamente o oposto, que é o Monteiro Lobato, né? Que faz parte dessa mesma época. Então, o que eu trago? Essas coisas que são o que vocês estão chamando desde o começo, de fofocas. Por exemplo, Olavo Bilac. Olavo Bilac é um poeta extremamente erudito, extremamente rigoroso na métrica e na rima e, claro, por conta disso, extremamente chato de ser lido por essa geração. Então, o que acontece? Eu trago, por exemplo, a contribuição prosaica de que ele foi o primeiro brasileiro a se envolver com um acidente automobilístico num lugar assim que ninguém bateria um carro 43 km por hora, por exemplo. Então são coisas 43 assim totalmente, porque era a velocidade que ele poderia manusear naquele automóvel naquele momento que era trazido da França, né? Então essas coisas assim que são incomuns é o que chama a atenção desses meninos. Então eu falo disso e aí vamos lá, agora vamos analisar. Outra coisa, e aí relacionando com as pautas muito presentes, né? O Olavo Bilac é um autor que é conhecido como patrono do Exército, e que é autor, inclusive, do Hino à Bandeira. Então a gente interrompe. Vamos ouvir o Hino à Bandeira? Você sabe que a gente tem 4 hinos nacionais? Então vamos lá ouvir o Hino à Bandeira para perceber como que está essa relação. Então são essas coisas que normalmente não é esperado que os meninos saibam, né? Por conta dos vários anos de estudo, de história, inclusive, né? Mas que chegam, por exemplo, para falar de literatura e tem essa aproximação de um autor que poderia ser apresentado apenas como literato, e aquilo ficaria extremamente maçante, e aí traz essas implicações que são da vida. Por exemplo, o próprio Olavo Bilac era alguém que era um boêmio incorrigível. Né? Eu não lembro agora, eu acho que era, se eu não me engano, era a filha do Alfonso de Guimarães, a filha. O pai não permitiu que namorasse, por quê? Porque ele era um poeta largado, então não tinha futuro. E é o Olavo Bilac que hoje a gente lê com um olhar que é o passadista, por exemplo, os modernistas, né? Autor que nunca você chamaria porque ele é chato pra gente conversar, entendeu? E tem lendas também, né? Tem um tópico que eu tô até pensando aqui que, cara, como que eu nunca fui atrás de saber a veracidade disso, né? Porque tem a ver com história. Dos Lusíadas. Sim, sim. Eu lembro que quando olha a minha memória lá da época do ensino médio, né, cara? Tanto tempo atrás, né, Gabriel? É muito tempo, realmente já tem um tempinho. Igual o meu ensino médio. Mas assim, mais ou menos igual o seu, tá sabendo? Então assim, eu tô quase assim, nossa idade é coisa mesma, né? Vai ficar aqui quieto.
Mas assim, tem um. E aí eu acredito que deve ser uma fake news, não sei. Vocês me dizem que se vocês sabem alguma coisa sobre isso. A minha professora contou, na época, que existe um relato de que o Luiz de Camões preferiu salvar a obra dele do que salvar foi a esposa dele que estava dentro da embarcação, é isso? Supostamente era uma noiva, mas a própria professora, no primeiro podcast que a gente gravou, ela disse que isso é mentira. Só que assim, não há nenhuma comprovação de sim nem de não. Então essa história vem sendo alimentada boca a boca. Mas eu imagino que ele preferiu salvar a obra. Eu pergunto para os alunos. Eu pergunto para os alunos. Não sabe nem o nome da mulher. E cadê a mulher? Não dá. Você fala. Dinamene. Dinamene. Inclusive, aí eu faço a relação. O Gustavo acabou de perguntar, né? Dinamene é o nome da Praça da Paz Celestial. Que é aquela praça que teve o massacre lá naquela época, né? Então, aí essa relação eu faço também que não tem absolutamente só nada piora a ver com pra a coitada, obra, meu né? Deus, tá lá esquecida. E aí a professora disse que não, e aí essa relação vem ao encontro do que a gente está dizendo da fofoca, porque justamente isso eu pergunto, o que você faria? Aí ele se quer. Aí é interessante que o público feminino, né, majoritariamente, né, salvaria a pessoa, óbvio, né? Aí fica a ala masculina engrossando a voz, né? Porque é ensino médio, né? Então já são homens, já engrossando a voz. Aqui, mulher, a gente já. Opa, vamos parar, que daí a gente não tem essa discussão. Mas não há nenhuma comprovação, nem de que sim, nem de que não. Não, mas agora a gente vai pra cada um. Você, professor, você salvaria quem? Eu salvaria os originais de Lusíadas. Professora Tatiana. Te julgando completamente. Vamos lá, Eu só vou dizer que a Rose do Titanic me redimiu. Deixou o Jack. Verdade. Você salvaria a obra? Não, salvaria a mulher. Eu sei nadar, gente. Não precisaria. Gabriel, Mas tá no meio do oceano. Gabriel, não muda de assunto. Quem você salvaria e o que você salvaria? Cara, eu sou um cara muito apaixonado. Eu acho que salvaria minha noiva, hein? Eu sou um cara muito apaixonado. Tá aí eu acho que as mulheres deviam aprender a nadar, gente. E você? Eu salvaria a minha obra. Nossa, não. Oxe, no incêndio eu vou salvar o quê? Minha tese de doutorado. Gabriel, você lembra do ensino médio? São 8.816 versos, todos eles decassílabos, todos eles em oitava rima. Sim. Tem um que não é. Um que não. Tanto que eu falo pra ele, contem. Aí eles não querem contar. Eu falei, se vocês contarem e vocês me acharem o verso, aí ela não precisa fazer a prova. Aí nunca. Até agora ninguém trouxe. Eu também não ia. Até agora ninguém trouxe. E existe mas assim, muita... extremamente. Uma levando essa consideração, obra. Eu não sei como é que eu reagiria se eu fosse o Luiz de Camões. Se eu fosse o Gabriel jogado lá, tem uma obra lá, e a minha noiva. Eu vou salvar minha noiva. Mas vocês estão esquecendo que ele precisava da obra para poder voltar para casa. Eu não sabia desse ponto aí. Por que ele precisava? Porque ele, politicamente, foi convidado a nunca mais voltar em Portugal pelo rei. Gente, essa senhora... Não, vivia... Viúvo, não podia voltar pra casa. Vivia país, cara. Pelo menos mas imagina, depois a noiva pega e dá um pé na bunda dele, um chifre. Pois é. E ele sem a obra também, né? Gente, mas os homens fazem isso com a gente. Faz mesmo. Pera lá. Faz mesmo. Só leva o violão e o cachorro. Mas será que se fosse o contrário, ela e ter que escolher entre a obra dela e ele, como é que seria? É por isso que eu falo da Rose. O Jack afundou, foi ótimo. E no final das contas ela ainda tinha uma joia. Talvez ela faria a mesma coisa que o Camões. Provavelmente ela salvaria e escreveria um livro sobre isso e E viveria um romance. E seria silenciado. Eu acho que todas as mulheres deviam nadar. Bom, agora vamos assim. Precisamos de que vocês nos salvem. Tem briga na literatura? Tem. Briga de autores? Tem. Raquel de Queiroz e Caio Fernando Abreu quase que se pegaram no programa de Cultura Viva. É assim uma Roda Viva, Cultura Viva. Por conta da suposta adesão da Raquel de Queiroz tardiamente a um período mais complicado da nossa história. Porque assim, Raquel de Queiroz, na verdade, os modernistas da segunda geração tiveram muitos problemas, né? A gente está falando de uma época de Vargas, a gente está falando de uma época de estado de exceção. Então, Jorge Amado teve livros queimados, teve que se exilar. O Graciliano Ele era do PCB, foi preso. Né, sim. O Graciliano foi preso, escreveu Memórias do Cárcere, inclusive, que acredita-se que tenha sido, porque ele próprio disse que não são as memórias de verdade, porque não consegue se lembrar fidedignamente, né? Mas
o Caio Fernando Abreu foi muito, muito duro com a Raquel de Queiroz, porque ela também foi chamada a depor na época, e depois ela meio que, vamos usar uma expressão comum, passou o pano para uma época de exceção posterior. Então essa visão dos dois aí ficou muito aberta, mas por conta da televisão, muito divulgada. Mas os modernistas, entre si, eles tinham vários conflitos também. O próprio, por exemplo, o Monteiro Lobato. A gente fala sempre do Monteiro Lobato por conta lá da exposição da Anita Malfatti, em 1900. O Monteiro Lobato, ele foi convidado porque era alguém bem quisto pelos demais. Sim. Mas a posição dele não é muito diferente do que outros fariam naquele momento, que é de invisibilizar uma mulher também. A exposição, eu gosto sempre, aí obviamente é um pouco de bairrismo, né, da minha parte, mas um dos meus primeiros trabalhos em São Paulo foi justamente na Líbero Badaró, onde foi a exposição da Anita Malfatti. E era uma exposição muito pequena. Já havia tido a exposição, inclusive, do Lazar Segal em 1913, que foi do mesmo tamanho, e ninguém fala. Foi a primeira exposição eminentemente modernista. Então a 17 da Anitta também era para ser nada, digamos assim, para esse impacto. Então, eu até falo para os meninos, né? Estranhamente, Monteiro Lobato, tão criticado, e merece, obviamente, a crítica, né, do Paranoia e Mistificação, mas estranhamente foi ele que alçou e deu voz, assim, deu o destaque que os modernistas queriam naquele momento. Uhum. E ele, quando a gente fala dessa briga, né? Então, Monteiro Lobato, a partir dessa crítica, acabou. Não teve mais, inclusive o Oswald de Andrade, o mais atrevido, não teve mais relações assim com a literatura e com a própria figura do Monteiro Lobato. Então são essas brigas que acabam acontecendo. E é bom falar sobre elas, sim, né? Professora, acaba estendendo. Até, professora Tatiana, tem alguma briga assim na literatura que você quer contar pra gente? Eu tô lembrando aqui, ele tá falando dos modernistas, né? E pra gente ficar assim no mesmo grupo, me lembro da Pagu. Uhum. Uma mulher importantíssima para nós, principalmente hoje, para as mulheres hoje, né? E inclusive, a primeira pessoa a trazer a soja para o Brasil, né? Mas ela se casa com o Oswald de Andrade, criança ainda, né? Inclusive a autobiografia dela, que é lançada há 5 anos atrás, me parece, Paixão Pagu, que permaneceu não publicada por muito tempo, vai contar um relacionamento que ela teve com o Oswald e que foi um relacionamento muito ruim, né? Não precisa de grandes apresentações, né? Porque a fama de mulherengo do Oswald, ela é muito compartilhada, né? Tanto é que ele deixa a Tarsila do Amaral para ficar com a Pagu, né? Só que é isso, a Pagu ainda era uma criança, ela engravida, eles vão engravidar muito em breve, o casamento se dá no cemitério. Como assim? Essa eu não sabia. Por que no cemitério? É um casamento simbólico, né, que eles fazem. Deve ser da consolação. Eles são góticos? Não. Sei lá, já fui aqui pra cultura mexicana, colombiana. Pelo Álvares de Azevedo. Porque seria um escândalo, né? Ela era criança ainda, ela era muito nova. E aí eles vão pra... Como chama, gente, a coisa da família quando tem no cemitério? É mausoléu? Tipo isso, mas tem outro nome. Não, jazigo, tem alguns nomes específicos. Não, porque mausoléu quando... é mais formal. É mais formal. E aí eles vão pra lá e fazem um casamento simbólico, assim, com 2, 3 amigos. Uma coisa bem assim. Mas ele foi um companheiro muito tóxico pra ela, né? O tempo inteiro, que trouxe enormes desgastes. E depois eles vão se separar quando a Pagu decide ir para um caminho político do comunismo, né? E ele não. Naquele momento, não, né? Porque o que ele representava é justamente o oposto do que ela pregava. Né? E não apenas isso, né? Mas ele nunca fez as coisas como ela, né? Que muito conhecida por ser uma pessoa que se entregava, né? Que ia fundo nas coisas. Então, ela, inclusive, ela quase vai parar ela quase vai ser presa política pelo Hitler, né? Então, por causa disso, eles conseguem repatriá-la para o Brasil, né? Para não deixar matar a Pagu, mas a maneira como ela se envolve na luta política é muito plena, né? Muito grande, muito grave. Gente. E o Oswald, ele sempre foi
mais contido, digamos, né? De não se envolver tanto. Interessante, né? Porque ela então deu sorte, porque o que Vargas fez com a Olga Benara, né? A Olga Benara, eu penso que não existe empatia do governo varguista Sim. nesse contexto aí. Né? Então, ela foi muita sorte. Né? Sim, foi sorte. Ela deu sorte por se tornar uma escritora, uma literária gigante, né? Não, mas mas casar num cemitério e com um velho... Não, eu falo para não. Eu falo sorte de não ter morrido Eu na mão de conheci Hitler, né? Pagu com a professora Babi. A Babi uma vez sim. apresentou a história dela. Só que eu não sabia que ela tinha casado num cemitério. Gente, né, mas casa assim... no Quero cemitério, aproveitar essa. Isso pra é uma falar fofoca? também. acho que pode ser mas não imaginem um casamento com os pais, Sim, sim. com vestido. Foi uma coisa simbólica, foi uma transgressão. Ela era muito nova e ela tinha O interessante é vontade escolher o de- cemitério, né? Não, e agora eu quero saber qual é o cemitério. não, porque agora- Em São Paulo, o cemitério que é o clássico é o cemitério da Consolação. Eu tô Inclusive, imaginando tá o Álvaro tanta Azevedo, coisa. Ela já né? casa no cemitério com uma pessoa mais velha. Talvez ela tava pensando aqui, ó. Logo, logo ele deita. Aham, já fica por aqui. Entendeu? mesmo. Vixe, Essa é a... Maria. Cara, que isso, você é ácido mesmo. Ai, né? gente. Eu e a Hilda, tá vendo, né? Eu tenho que ler Hilda. Eu acho que a Preciso. gente pode se dar o luxo de rir nesse momento, dessa situação específica do Oswaldo, porque merece. Nossa, Mas ele... ele é realmente. Ele foi, inclusive, acusado, e aí também há controvérsias, de ter trazido uma menor bailarina, né, de Paris, traficada, vamos usar esse termo, né? Porque legalmente ela não poderia Que ter saído isso, de cara? lá. Esse cara é Só criminoso piora a história completamente. desse homem. Tem muitos trabalhos acadêmicos, tese, doutorado, que falam sobre o Oswald de Andrade, o que ele representou. Tem uma tese, por exemplo, que eu achei muito interessante, que é o guarda-roupa do Oswald de Andrade. A menina formanda em moda fez uma tese sobre o guarda-roupa dele, porque ele era o bom vivan naquele momento, né? São Paulo era muito diferente em relação a hoje, que tem uma aproximação, digamos assim, mais de classes, né? Lá era bem definido. Então, por exemplo, onde é a Prefeitura de São Paulo hoje, era o Clube do Automóvel. Então, era um lugar para quem tinha carro se encontrar. Imagina, hoje seria impensável. Então, o Oswald de Andrade, a Semana de Arte Moderna aconteceu por conta dos contatos que ele tinha, onde aconteceu, né? O local que aconteceu. Então, ele foi muito importante para o modernismo, para a Semana, etc. Mas como figura, assim, Mas eles há faziam muitas todos parte da controvérsias. elite agrária de São Paulo. Sim, né? sim. Não eram qualquer um. Aí já sim. entrou num Não era assunto qualquer um. da história de São Paulo, que isso aí, Sim. meu filho, é tanto pano pra manga. Tanto que eu até falo, Eduardo Prado, né, que foi aliás, a família Prado, que foi uma das financiadoras, várias ruas no centro de São Paulo que remetem ainda à família. E é importante que a gente cite isso. Não foi um evento para pobre assistir. Não foi tanto que Guiomar Novaes, que era uma pianista muito respeitada, nunca foi modernista, nunca entrou como modernista. Mas por quê? Porque era o que a elite aplaudia. Mas Então, a não vou literatura ela arriscar. foi muito classista também, Sim. né? É um projeto. É um projeto. No próprio Faz manifesto, o Oswald vai dizer, né? Sim. A massa ainda vai comer do biscoito fino que eu fabrico. O que é uma visão muito elitista, não é? Sim. Então, Gente, é um projeto. O Graciliano Ramos, que é da segunda geração, é totalmente contrário. Eu falo que ele é como se ele fosse de um outro movimento. Ele diz, os modernistas da primeira geração, ele tem um livro de cartas que ele fala, os modernistas da primeira geração não me representam. Eles moram em outro mundo, eles pertencem a uma outra realidade que nunca será a que a gente tem. Tanto que com o congresso do... Escapou o nome agora, de 1926. É um desses grandes sociólogos, Gilberto Freire. Gilberto Freire, Casa E de aí, Senzala. isso, aí foi uma agenda mesmo. A gente vai falar sobre o Nordeste, a gente vai falar sobre o que nós somos, porque a primeira geração não nos representa. Aí até a gente fala às vezes pro aluno, né, o Manuel Bandeira. Mas o Manuel Bandeira é pernambucano, mas o Manuel Bandeira também era da elite. Então ele não representava, ele não falou sobre os problemas, por exemplo, da Recife. Mas a Primeira República é isso, né? Aham. A Primeira República é elite na Sim, política sim. completamente. E assim, isso me veio na mente aqui muita coisa, principalmente a ideia de que tem muita gente que é superestimada e tem muita gente subestimada. Sim, sim. Vocês têm, né? Eu gosto muito da Carla Cotirene, que é uma socióloga não, ela é assistente social, que tem grande repercussão no meio intelectual, né? Ela é uma intelectual muito importante hoje, e ela fala em racismo espacial no Brasil. Ela fala que não é uma coincidência
né, que a arte, cultura esteja mais envolvida no sul, sudeste, que é onde tem o menor número de população negra. Então, partindo da visão da Carla Cotirene de racismo espacial, a gente entende por que a literatura no Nordeste ela vai permanecer por muito tempo uma literatura menos publicada, menos lida, menos consumida. E tem autores que vocês pensam assim, esse é um que eu bato na tecla que tinha que ser mais lido, porque ele é muito subestimado, e esse daqui é um que eu acho que é muito superestimado, ou uma, né? Enfim, é muito superestimado, as pessoas leem, adoram, amam, mas eu não vejo tanta qualidade assim. Vocês têm? Alguém? Do Nordeste? Não necessariamente do Nordeste. Do mundo. É. Dale Carnegie. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Ave Maria. Napoleão Hill. Superestimado, gente. Superestimado. Muito superestimado. Na literatura, por exemplo, inclusive eu acho que a nossa pauta aqui tem que ser retomada em novembro, né? Porque a gente está falando muito da literatura negra, né? O Lima Barreto, para mim, eu sou muito apaixonado por o que foi Lima Barreto e pelo que ele deixou pra gente como legado, entendeu? Até a própria Lília, eu respeito muito, e aí o Gabriel, como historiador, tem muito mais competência para falar dela, né? A professora falou sobre essa problemática. A Lília falou uma vez e falando sobre Lima Barreto, né, que ela disse que o Lima Barreto só foi o que foi porque ele foi ignorado pelas elites, porque a vontade dele era ser alguém da elite. Então, sabe, dor de cotovelo, já que não me querem, então vou falar mal de vocês. E eu acho que isso meio que dá uma rebaixada na importância do que foi Lima Barreto, né? Então, o próprio, por exemplo, Cemitério dos Vivos. Agora, recentemente, o Gabriel sabe, ele teve uma exposição no Museu Histórico sobre os sanatórios, né, que eram chamados de hospícios na época. E aí a gente falou um pouco sobre o Cemitério dos Vivos, né, que é extremamente pesado, extremamente impactante. Ver as imagens muito impactante. Lá. É muito impactante. E assim, para mim, se eu tivesse que eleger alguém que é subestimado, eu citaria Lima Barreto. Porque a gente sempre vai falar do Triste Fim de Policarpo Quaresma, para uma obra que é clássica, etc, mas Lima Barreto escreveu muito mais coisas que poderiam ser inclusive trazidas, as crônicas, né? Inclusive as crônicas. As crônicas são engraçadíssimas. Lima Barreto é engraçadíssimo. Né? Os Brusudangas, por exemplo, poderia ser lido hoje. A gente estaria lendo o Brasil atual com os Brusudangas que ele escreveu. Então, para mim, ele seria a grande referência. E você, professora? Eu concordo. E não que eu ache que seja um autor subestimado, eu falei sobre ele aqui agora há pouco, mas que eu gostaria que fosse mais lido é o Edmilson de Almeida Pereira. Com certeza. Esse sequer é citado, então. Eu queria muito que a galera conhecesse mais Augusto dos Anjos. Poeta. Sim, nosso poeta mais estranho. Sim, eu gostaria muito que a galera soubesse mais. Escarra nessa boca que te beija. Sim, a mão que te afaga é a mesma que apedreja. E eu amo, tipo assim, eu chego na sala e falo, eu solto coisas dele e a galera não conhece mais Augusto dos Anjos. Acho que o século XIX é mal lido. Não que seja porque, assim, quando a gente vai ver os vestibulares, Enem, vestibular seriado, o século XIX tá ali. Sim, mas eu acho que ele é mal lido, né? Eu olho o Lima Barreto aí, né, que tá naquele finalzinho ali. E a gente acaba ficando com os movimentos que representam melhor um espírito de época e escolhe ali aqueles representantes, principalmente pensando em representantes que ajudaram a fundar o nosso ideal de nação. Perfeito. E aí a gente fica com eles. E a gente vai lendo aquilo repetidamente até muito mal, né? Sem reparar os problemas. Por exemplo, José de Alencar foi senador da República. Né? Então, com quantos objetivos ele escreveu Iracema? Certo? Com quantos objetivos ele fez os poemas ufanistas? Né? Então, a maneira como a gente lê o século XIX, que é um século que acontece tanta coisa na arte, na cultura, na literatura, né? na sociedade, fica batido e a gente acaba reforçando um lugar comum de leitura que se torna problemático. Né? A gente está falando aqui do Lima Barreto, que foi um escritor
que conseguiu olhar o Brasil por uma perspectiva social, sem esquecer, né, que ele estava ali sob a influência forte do realismo ainda, né? Então ele vai olhar a sociedade a partir de um prisma mais objetivo, sem nenhum tipo de mistificação, de idealização, mas ele problematiza a sociedade brasileira a partir da raça. Isso faz com que o texto dele seja contemporâneo, fale do Brasil de hoje. A ideia de nação que está no Triste Fim de Policarpo Quaresma é a ideia de hoje. Né? O Policarpo Quaresma, ele é uma figura ufanista hoje, tranquilamente. Sim. Sabe? Todo mundo tem um tio Policarpo Quaresma na família, pelo menos. E é muito atual. Então, a gente, quando lê o Lima Barreto rapidamente, às vezes, quando lê, a gente não problematiza sobre que feixe de forças ele escreveu. E que são importantes para a gente entender o Brasil hoje. Isso. E a leitura, nesse momento assim que a gente está passando, né? Pré-vestibular, vestibular, se torna algo mecânico. Sim, tá obrigatório. Eu já vejo a galera que vem atrás de mim, professor, você viu a lista de livros do vestibular de tal lugar? Aí eu vou lá, é uns 7, 6 livros que eu já li. Mas a galera nunca leu. Nunca leu. E agora eu tô vendo, pelo menos o que eu tô vendo nos novos vestibulares, estão renovando um pouco essas listas de referência. E professor Renato, como que você vê assim, essa atualização na literatura que se cobra em vestibulares? Pois é, essa literatura contemporânea que a professora já citou muito bem, ela tem muito mais pautas a serem discutidas e é uma literatura mais engajada. Então a gente percebe que há já uma aproximação com essas discussões que estão em pauta o tempo todo. Então a literatura não pode se furtar a isso. E ao mesmo tempo, por conta de problemáticas políticas, a gente percebe também que há uma tentativa de censurar, e aí censura mesmo, porque algumas obras foram tiradas de vestibular, algumas obras foram retiradas de escolas, mas isso é bom. Por quê? Porque está sendo discutido. Quanta gente conheceu depois, né? A gente citou antes de começar o Tenório, né? Quanta gente foi procurar depois que ele foi proibido. Se tornou um dos livros mais vendidos do Brasil. Então isso é bom. Isso, por exemplo, no século XIX, no início do século XX, isso não acontecia. Simplesmente desaparecia e ponto final. Agora não. Então eu acho muito bom. A FUVEST agora vai trabalhar com autoras mulheres, né? Esses dias até a gente estava fazendo uma discussão rápida sobre isso, porque a primeira autora brasileira que a gente começa a discutir na escola, e assim, alguns materiais sequer aparecem, o Conexia atrás, é a Francisca Júlia, que é do parnasianismo. E é uma autora que, assim, a gente conhece muito pouco. Não se fala sobre. Maria Firmina dos Reis também. Quando eu começo a falar sobre romantismo, alguns materiais trazem. O Conexia traz a Maria Firmina dos Reis. Então é interessante que a gente começa a perceber, mas isso é uma escolha que é feita agora. Vai sendo resgatado. Então eu acho muito bom isso. Tem uns vestibulares, assim, que já tem um tempo que tem atualizações mais críticas, né? Sim. Inclusive, tem um aluno do 3º ano que estava mostrando a lista de livros que está dentro da sociologia, mas que relaciona com a literatura, tá? Ailton Krenak, né? Vai ser cobrado no FPR. E, no caso, eu já vi que a Unicamp já cobrou, e aí já é um negócio que já tem um tempo, hein? Músicas como, por exemplo, o álbum Sobrevivendo no Inferno, Racionais em Racionais na FUVEST. Que também está dentro dessa discussão, né? Sim. Então isso é muito importante. Porque isso leva, inclusive, esses estudantes que estão querendo prestar vestibular, que normalmente são de uma realidade de alto padrão, quando é de escolas particulares, né, a conhecerem outras realidades, né? Porque o Brasil ele é segregado de maneira silenciosa. Sim. Então, quebrar essas bolhas, furar essas bolhas sociais, quebrar esses muros invisíveis que a gente tem, você faz muitas vezes por meio da literatura, da música que os vestibulares cobram. Sim. Isso é um tópico que parece pequeno, mas que faz uma diferença grande na vida do jovem. Mas é uma questão que cada vez mais a juventude ela entra nesse outro espaço, né? Igual uma coisa que a gente estava falando, que inclusive o Cristiano falou com a gente no podcast. A universidade é pensada no século XIX, professores do século XX e os estudantes do século XXI. Então, como aproximar essa galera da literatura? Não, e é interessante a sua pergunta, Guto, porque assim, a própria literatura vem sendo discutida. Total. O que é literatura? Por quê? Porque a literatura que a gente vê sobre esse viés dos grandes autores é a literatura clássica. Mas espera aí, então a literatura clássica é só aquela literatura rigorosa, aquela literatura metódica? Não.
A música é literatura, né? Então, um quadro é uma literatura. Então, tudo isso pode ser visto já com um viés muito mais amplo, né? Então, isso acaba dando abertura para pautas muito presentes. Professora Tatiana, como que você vê essa mudança? Já que você está na universidade formando novos professores, pesquisadores. Eu acho importante a gente lembrar do porquê, historicamente, uma universidade foi criada no Brasil. Para quem? Por quê? Né? A universidade ela é criada dentro de um projeto que passa pela pauta religiosa, que passa pela pauta branca, né? Pela necessidade de dar continuidade aos estudos dos grandes latifundiários. De dar continuidade a uma visão de estudo que é eurocêntrica, que é, portanto, colonialista. Eu gosto muito da provocação que o nego bispo intelectual quilombola nos faz. E como uma formadora de professores, né, alguém que é uma profissional que está trabalhando na universidade, eu concordo com a colocação dele, de que a universidade ela é um lugar que transforma o conhecimento orgânico em conhecimento inorgânico. O exemplo que ele dá, e que me parece bom, é o do quanto os quilombolas sempre comeram de todo tipo de raiz. Aí a universidade vai lá, estuda e fala, isso aqui é punk, e tenta vender de volta para os quilombolas. Esse perigo de lidar com conhecimento, essa presunção sobre o poder do saber, ela é um lugar que a gente deve rejeitar para formar as próximas gerações de pessoas, para não correr o risco de continuar um trabalho que vem há alguns séculos se firmando no lugar do colonialismo. Isso daí é uma coisa a se pensar, porque a gente vem falando muito sobre essa questão lá naquele episódio com o reitor, né? Sobre como que o acesso à universidade tem sido cada vez mais visto como algo que tem que ser ampliado para as classes populares, e tanto que ele falou das cotas sociais, né? Só que tem muito chão pela frente ainda, e a própria universidade tem muito chão pela frente ainda, porque a própria universidade ainda tem estruturas que impossibilitam esses estudantes de permanecerem lá. Então, a gente fala tanto sobre criticidade na teoria, e aí na hora da prática da própria universidade a gente vê essas contradições, né? E isso eu falo enquanto estudante que sempre foi trabalhador, o Guto tem certeza que também, né? Então, assim, é uma realidade que a gente sempre conviveu de não conseguir participar de todos os eventos, de ser, às vezes, punido com a falta no primeiro horário, porque chegou atrasado, porque estava trabalhando, né? Então, esses pequenos detalhes vão mostrando aí, né? Eu tenho um caso muito bom de uma professora no meu primeiro semestre de faculdade, que eu ainda trabalhava, depois eu fui só dedicar a ser bolsista. Eu cheguei, tipo assim, na terceira aula, eu trabalhava de vendas numa loja de eletro, lá na UF, lá em Uberlândia, e aí ela falou assim, nossa, Gustavo, eu sei como deve ser, né? Pai de família, né? Cansado, uma hora dessa, mas assim, fica tranquilo, depois você manda o trabalho. Eu falei pra ela, falei assim, eu só tenho 18 anos. Pai de família. E eu gosto de homem. Aí ela ficou assim. Ficou parecendo aquela professora do Cris, cara. Como é que eu esqueci o nome dela? A senhora Temorella? Não, mas depois ela se tornou minha orientadora. Ela ficou muito tempo falando assim. É porque você chegava assim, ó, todo arrumado, né? Numa cara de pessoa mais velha. Eu falei, não, eu nunca fui mais velho, não. Mas, acho que a universidade tem que ser pra todos. Sim. Não pra abro mão todos. disso. A sociedade precisa se vestir de universidade, se pintar de universidade. Com certeza. E acho que é um desafio da ciência, da literatura, quando fala também de impor, de colocar uma leitura ali proposta para os estudantes. Essa semana eu estava trabalhando com os alunos aqui do Colégio Dinâmico, e aí eu apresentei para eles o Bauman. Todo mundo conhece o Bauman como clássico, mas você vai no Bauman, o que você vai no Bauman? Modernidade líquida. Apresentei para eles uma questão do capitalismo da vigilância e um livro dele, Vigilância Líquida, que é para falar, né, lá no início do século, no ano dos anos 2000, para falar do quanto a sociedade ela se torna vigiada por obstáculos, por algoritmos, a bolha, né, que a gente entra. E eu fiz uma interseção do Bauman com Pierre Bourdieu. E aí os meninos ficam assim, como
como que você consegue fazer isso? Estudei atualidades aqui no Colégio Dinâmico. E aí eu mandei o livro em PDF, já tem 3 alunos aqui debatendo o livro comigo, que tá Olha, encantada. interessantíssimo. Sim, tipo, com Alexa, robô aspirador dentro de casa, coisas assim, que o capitalismo te coloca nessa situação de ser vigiado, né? Sim. E eu acho que é a forma como a gente se assusta, porque a literatura, ela lê a gente. A gente gosta do livro, só quando a gente fura a nossa bolha e busca uma literatura que tá ali não tão próximo do que a gente gosta, né? Eu falo, questão racial pra mim não é nem porque eu gosto, é uma necessidade. Mas, por exemplo, eu li recentemente Jane Austen. Nunca imaginei que eu leria uma coisa romântica. Só que a Jane Austen é uma geógrafa, praticamente. Ela descreve a paisagem. Eu leio o livro, eu fico vendo como ela descreve a paisagem. Inclusive, quero depois tentar fazer um artigo científico aproximando ela. O conceito de paisagem de Jane Austen. Vocês leem livros assim? Sim, Pensando. Não, pensando assim, velho, eu preciso trazer isso aqui pra ciência, pra sala de aula. Sim. Esse conteúdo, existe alguma coisa que desperta vocês na metodologia mesmo? Entendi. Tem. Eu tava falando com vocês antes da gente começar do recém-lançado, ainda recente, Nós, o Atlântico em Solitário, da Tamara Nossa, Klink. inclusive eu fiquei encantado. Ela é uma pessoa encantadora. Inclusive... Você a conheceu, né? E aí eu comprei um dos volumes e doei para a universidade e tá com dedicatória aos estudantes, autografado por ela. Ela é um canto de pessoa, ela é extremamente inteligente, porque a narrativa dela é uma narrativa muito bem feita. Ela conta a travessia que ela faz, né, do Atlântico em solitário, um veleiro bem pequenininho, que ela chamava de Sardinha 1. E o quanto toda a história dela vai ativar a necessidade de conhecimentos práticos em termos geográficos, né, de localização espacial, de saber ler uma bússola, uma carta de navegação, de entender a posição do sol no céu, de saber se proteger de temporais, das de intempéries, coisas completamente imprevistas no meio Eu vi da a entrevista natureza. dela no Roda Viva, eu sou apaixonado no Roda Viva, gente. Eu acho Muito bom. Muito bom mesmo. E Tamara ali Klink, nossa. a gente vendo, assim, ela é uma moça muito jovem, ela tem 26 anos agora, né? Uma vivência. Sim, e o quanto, quando ela escreve, ela não está escrevendo apenas sobre a travessia. Ela está escrevendo sobre muitas travessias que fazemos, seja num veleiro ou não. E isso me remete, por exemplo, a Grande Sertão Veredas, que é sobre travessia. Caramba, que forma de aproximar. Sim. E a travessia dela também como uma mulher jovem, né? Sim. Caramba, sozinha no oceano. Eu tenho medo de pisar no mar aqui, ó. Tomar banho, Aqueles vídeos tomar na caldo. internet, assim, do fundo do oceano, assim. Isso, Só aqueles barulhos no Com fundo. aquela música característica. E ela sozinha. É um tapa na nossa cara mesmo. É mesmo. Né? Coragem, pô. Com certeza. E você, professor? Eu faço relação também com a própria família Sherman, né? Que tiveram os meninos também que passaram 10 anos no mar, né? E aí até eu brinco com os meninos, tá vendo? Eu falei, vocês querem fazer só prova, não quer estudar, né? Não quer vir pra escola, só quer vir fazer a prova, então faz que nem a família Sherman, né? Que aportava lá e aí fazia só uma prova para saber que nível estava para passar pro próximo ano, né? Mas eu gosto, a professora citou e era justamente quem ia citar, o Guimarães Rosa, né? Até quando a gente fala sobre as implicações da literatura, aliás, do literato para além, né, da própria literatura, eu gosto muito de citar o Guimarães Rosa, porque principalmente para esses meninos que agora, eu até brinco com eles, né, a gente só precisa de médicos, né, porque todo mundo quer fazer medicina, mas o Guimarães Rosa era médico, mas ficou voltado para o sertão. Então ele era um médico que preferiu viver no sertão e trabalhar no sertão. Então essa ludicidade dessa travessia que vocês estão dizendo, né, é muito presente na obra dele. E recentemente a Globo fez uma série, né, de sertão. Sim. Né, e foi tão interessante porque eles trabalham com questões que são muito atuais, né, da própria violência urbana, que remete a um conteúdo muito mais recente,
mas que tem muito a ver com aquilo. Eu achei fantástico, tanto que eu até falo para os meninos, só que assim, a grande dificuldade é apresentar o Grande Sertão Veredas para eles. É uma obra assim muito grande, não só em tamanho e quantidade, mas assim, ela é muito expressiva, então ela precisa de muito esforço. O primeiro contato que eu tive mesmo foi muito problemático, eu tive que retomar várias vezes a leitura até entender o que era aquilo. E aí eu gosto de falar do Fernando Sabino, porque descobri por conta do sobrenome, né? E apaixonei pela literatura dele. E o Fernando Sabino uma vez foi inquirido, né? Por um tradutor alemão. Falou assim, eu não estou conseguindo traduzir para o alemão Guimarães Rosa, né? Me ajuda. Ele falou, não, a gente tem dificuldade de traduzir ele para o nosso português, que dirá você traduzir para o alemão. Né? Então, essas relações que a literatura traz, que ultrapassam, né? O próprio Guimarães Rosa, eu sou muito fã de literatura russa, né? Então, eu faço a relação entre o realismo presente, né? E obviamente é um realismo diferente, revisitado, mas o regionalismo, o realismo universalizante do Guimarães Rosa e o Dostoiévski quando escreve Crime e Castigo. Então, essa relação dos dois é uma relação que eu sempre instauro. Essa paixão, inclusive, né, Guto, é muito interessante quando eu falo para eles, né, do Diadorim, né, e isso no Sertão, na série que eles fizeram, também ficou muito legal. Então, é assim que a literatura Qual é o nome da série? Interessante. É Sertão... Ela foi lançada agora recentemente, né? Recentemente, acho que faz uns 3 meses. Tá no Globoplay, tá na plataforma. Acho que é Grande Sertão. É alguma coisa eu assim. acho que é isso mesmo. Eu sou péssimo pra título de lembrar. Mas se era Globoplay, ela tá bem na frente. Grande Sertão. Grande Sertão, isso. Porque veredas são caminhos, né? Então, realmente, o que chama a atenção é o Grande Sertão. Bom, agora... E essa coisa de sertão, né? O verbo separado do advérbio, né? Sertão está dentro da gente. Nossa, agora a gente já pode ir pro ping-pong. Com certeza, né? Com Gente, certeza. que tanto de indicação de livro. Pois é, então acho que vai... Não, gente, eu acho que foi lá, sei lá, uns 15 livros indicados aqui hoje, pra mais. Mais. E livros, assim, autores que a gente desconhece, que a professora trouxe aqui, inclusive, né? Imagina. Então, gente, será que tem esse da Nobel? Uai, a gente tem que procurar, né? Inclusive, a Nobel tá com promoção esses dias aí. Tava com 3 livros por R$50, acho que a gente consegue achar uns ali. Inclusive, na Nobel também dá pra fazer pedido, viu? Você chega ali, pede um livro, uma semana já tá entregue. Olha, legal. É isso, meu querido, isso é agilidade. Não é desculpa pra não ler, então. Não é nem propaganda, viu, gente? Eu tô falando que... É sério. Não é propaganda. Eu também tô usando propaganda. Não é propaganda. Eu já ia falar pra vocês começarem um clube de leitura, porque tá na moda, toda escola tá fazendo clube de leitura. É mesmo, é isso mesmo. E aí já tem até livraria pra sentar, tomar um café, ler junto, comentar. Vai que o podcast cria um clube de leitura. Eu vou querer participar. Tem um professor aqui que faz uma coisa parecida. Assim, ele faz isso na prática, no ensino fundamental, que é sempre falar para os alunos lerem um livro que eles gostam, para estimular a leitura, para estimular a vontade de ler, que é o professor Lucas. O professor Lucas faz esse trabalho. E ele traz várias sugestões críticas, inclusive, né? Mulheres negras, né? O trabalho dele eu acho fenomenal. Porque quando eu falo no ensino médio sobre questão crítica, sempre tem um aluno que fala sobre alguma autora negra. Porque normalmente quando eu vou falar de racismo, eu falo, vocês conhecem algum autor negro, alguma autora negra, né? Porque normalmente vocês como não conhecem. Aí eles, eu conheço. Quebra com o meu negócio de falar, tá vendo como que é? Não, eles conhecem, né? Sim. Então eu falo, gente, vocês são privilegiados, né? Mas vamos começar então. Bora, ping-pong, vamos ver. Um autor fofoqueiro dentro da literatura. Um autor fofoqueiro? Que fala demais. Que escreve demais. Acho que o Caio Fernando Abreu. Vixe. Por quê? O Caio Fernando Abreu. Porque foi alguém que se assumiu gay num período em que isso era totalmente absurdo, que alguém tivesse apresentasse isso e defendesse essa pauta. Alguém que sofreu muito porque foi um renegado pelo pai, né? A mãe era muito reticente em estar ao lado dele porque também era submissa ao pai. E assim, de brigar o tempo todo. Então, para mim, é um autor, eu não sei se chamaria de fofoqueiro, mas é um autor assim, que buscou briga o tempo todo. Ou que meteu o louco. Que originaria muita fofoca. Sim. Que seria a pauta para muito. Professora Tatiana. Eu acho que eu fico com o Oswaldo de Andrade. Que aí era fofoqueiro mesmo. Era? Tem tudo a ver, né? Boêmio, né? Adorava um barzinho. Falastrão.
não arrumava Isso. confusão. E é Verdade. muita coisa pesada, né? Tipo assim, você fala assim, não acredito. Sim, né? sim. Como muita é que coisa você pesada, fez isso? muita coisa pesada. Ah, o próprio fato e aí isso também não é comprovado, mas que ele pagou para ser vaiado no segundo dia da Semana da Arte Moderna. Ah, é? Eu costumo falar para os alunos, por quê? Porque palminhas protocolares não chamam atenção, agora polêmica chama. Meu sai do Deus! jornal. Então, falei bem, tipo fala assim, mal, falei mal, isso. falei de mim. Eu né, gostei da envolve. estratégia, hein? Ó. Não, e na sala dos professores, porque sala dos professores rola muita coisa, né? Sim, sim. Nossa, tem hora que a Nossa. sala do ensino médio vira uma barulheira pior que os alunos. Pior. Uma fofoca literária que vocês contariam na sala dos professores. Que escutaria. Na hora do intervalo. Que você falaria, Você ó. falaria. Passaria pra Gente, Eu, você frente. sabe eu qual foi? adoro a história de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha tem um livro Sertões que é extremamente erudito, extremamente rigoroso pra gente ler. E foi morto pelo amante da esposa. E aí não É satisfeito, o filho, Gente. anos depois o filho foi lavar a honra do pai e foi morto também. Que isso, Então, cara? Eu tô arrepiado. Aham. Esse cara. E termina ainda que a esposa casa-se com o amante. Então, quer dizer, o cara teve 3 Não, mortes. peraí, né? peraí. Isso. Sabia dizer. Matou o amante, matou. Sim, o Euclides da Cunha, ele viaja para Sim. os sertões, aí ele cobre a Guerra de Canudos, etc. Então, muito distante. Então, quando ele volta, eu não lembro se foi logo depois mas ele descobre que a esposa tem um amante, que era uma Isso, Martins, que que era um não militar, deu assistência. inclusive. Isso, é o que eu falo. Tá vendo? Ficou muito Gerou tempo pra longe para escrever concorrência. um livro, E aí ele vai lavar a honra dele, aliás, lavar a honra dele pra fazer um duelo, né? Na verdade, na época nem tinha esse duelo. E ele é morto pelo amante da esposa. Que isso, E a esposa cara. casa-se com esse amante depois. E o filho tenta E matar o padrasto. Matar o padrasto e é morto também. Então, E a quer mulher dizer, continua, Sim. mesmo depois de matar o filho dela? aí Caraca! eu não lembro bem se esse filho é dele também, Ah, tá. mas eu sei que aliás, o filho dele não, que se vivia junto, mas que é filho de Euclides da Cunha. E isso Sim, sim. Essa história. Porque às vezes pode ser Essa filho dele, mas história, não com ela, gente, né? Daria uma Entendi. novela. Sim, Daria essa mesmo? muito boa, essa Daria é muito mesmo. boa. E você, professor? Eu não tenho nada assim tão bafônico. Não, esse foi Eu não bafônico me lembrava mesmo. dessa história, mas é o que eu me lembro agora que é muito leve, assim, perto disso, mas que história vai superar essa, né? É a história do Paulo Leminski, que era um sujeito genial, brilhante, cara, foi publicitário, tradutor, sabia muitas línguas, era sensei Um gigantesco bigode. para tampar os dentes podres, porque ele não gostava de escovar. Mentira! Era dentista. Tá vendo? Fica cara. interessante. Paulo Fica Leminski interessante. E ele- tinha bafo. Olha aqui, ó, Bafo é é o corte. pouco, né, Paulo bicheiro? Leminski Inimigo tinha dos bafo. dentistas. E não era pouco. E aí, ele também não tomava banho, então ele vivia com capote. Ele era curitibano, né? Então fazia frio, assim, maior parte do tempo. desculpa. Essa era a desculpa. Aham. Aí, mas aí depois Você ele já foi pro usa Rio, desculpa? né? E não tomou banho também. Ah, tá frio, hoje eu não vou tomar banho. Mas já. vocês- Mas vocês ouviram já? eu vivo num lugar frio, então eu nunca vou tomar Mas banho. vocês ouviram, professor? Ele foi pro Rio e manteve a mesma desculpa. Como? Nossa Senhora! Como, minha gente? E ele vivia com Nossa, o Rio de Janeiro sobretudo. deixou de ser Desculpa, mas lindo, que caatinga, viu? hein? Imagina. A grande questão é que, a despeito disso, ele namorava bastante. Não apenas a Alice Ruiz, com que ele se casou, mas ele era terrível, não sei. Tem gente que tem gosto que pra Atrai pela tudo. estranheza, Isso. atrai pela estranheza. Bom, Pela vamos lá. inteligência, eu Deixa eu acho. só citar para tá. não falar mais. A gente já falou de tantos livros, né? Mas esse e outros casos bafônicos, como vocês disseram, tem um livro muito legal, que é História Bizarra da Literatura Brasileira, do Marcel Verrumo. Aí depois vocês colocam lá. E aí, várias das histórias que a gente ouviu na faculdade, depois eu vi. E ele fez um trabalho muito bom. Ele foi atrás de tese, doutorado, então ele não ficou só preso àquilo que como a gente está dizendo aqui, só fofocas. Ele foi averiguar. Então é muito legal. E ele faz uma sequência histórica. Algumas que você contou aqui, tá nesse livro? Essa da morte, sim. Essa da morte do Euclides da Cunha, tá. Esse eu vou ter que ler também. A própria, por exemplo, a batida do Olavo Bilac também tá nesse livro. A Então, 43 quilômetros por hora. É muito Meu interessante. Deus, É muito cara. interessante. Não, agora eu vou ter que ler esse livro e vou ter que ler a livro também. Aí a gente marca outro podcast. Por favor, pra Pode debater, ser né? Desculpa, mais uma vez.
A biblioteca, agora à frente da Secretaria de Cultura, né, a professora falou do Clube do Livro. A Jaqueline, que trabalha no SESC, ela era da Biblioteca Municipal e ela saiu para trabalhar no SESC e ela está com um Clube do Livro muito ativo. Só que eu quero roubar uma parte dos leitores dela para a Biblioteca Municipal, porque a gente tem bastante espaço e eu quero fazer isso que vocês falaram quando citaram a universidade pública. A lista de livros obrigatórios, às vezes o aluno não tem nem como comprar aquilo. Então eu quero que as bibliotecas, que a nossa biblioteca municipal, a Dante Mosconi, ela tenha essa possibilidade de emprestar esse livro para esses meninos. Porque se ele não tem como comprar, a biblioteca municipal tem obrigação de ter esse livro para que ele possa ter acesso a ele. Então a gente quer não só que ele tenha acesso ao livro físico para poder ler, mas também que a gente possa discutir isso. E aí a minha experiência na área de literatura vai contribuir também para a biblioteca. Né? Cara, muito legal. Muito legal. Sobre isso é Renato Sabino. Gente. Isso é secretário de Cultura do município de Jataí. É isso aí. Obrigado, gente. E aí, na literatura, tem alguma fake news que virou verdade? De tão contada que ela foi, ela acabou virando uma verdade. A própria carta de Caminha, né? A gente tá fomentando um pouco, né? A própria carta de Caminha ser uma... Eu acho isso, e eu não sei se a professora tem essa quizila também, como diria a minha mãe, né? Mas assim, de falar que a carta de Caminha é identidade, é a certidão de nascimento do Brasil. Nossa, eu falo, e os meninos falam, calma, professor, não precisa ficar bravo. Eu falei, mas a gente não pode ver isso, porque coloca o nome de uma escola literária, né? Põe o nome de quinhentismo como se fosse uma escola literária, realmente não é. Aquilo é uma visão totalmente eurocêntrica, totalmente deturpada sobre isso, né? E aí vai se construindo essa fake news que virou verdade, né? E a gente sabe que o Caminha nem era o mais apto ali, né? Ele estava ali para cumprir uma obrigação, então aquilo não tem valor. Lógico, tem um valor histórico, claro que vai ter. A literatura também é um recorte histórico, né? Mas assim, aí eu aproveito, já que querem pôr a carta de Caminha como uma fake news que virou verdade, vocês sabiam que Caminha pediu para iniciar um genro dele que estava preso na carta de Caminha? Então, quer dizer, na própria certidão de nascimento do Brasil já tem uma questão particular. Do céu. Então, imagina, ele já põe uma coisa para ele dentro da nossa certidão de nascimento, então não pode ser a nossa certidão de nascimento, né? E aí, professora? Tem uma assim que bate de frente? Eu concordo com ele e acho que os sermões do Antônio Vieira, já que a gente está no cientismo, também podem entrar como fake news, né, na medida em que eles tratam da conversão compulsória dos indígenas ao cristianismo. Essa é uma fake news doída. Nossa, né? E ela é tratada como verdade, né? É tratada como verdade que os indígenas necessitavam ser civilizados. Né? Uma ideia que permanece até hoje, causando grandes estragos. E a gente pode trazer ele para discussão sobre no Novembro Negro também, porque ele foi um passador de pano para a colonização negra. É um jesuíta, né? Precisava disso. Né? Só repete o nome do livro e do autor. Os Sermões, do Padre Antônio Vieira. É o Padre Antônio Vieira. Tá explicado. É o nosso maior nome do barroco, né? O nome do barroco. Bom, e agora pra gente finalizar, um livro que vocês gostariam de indicar aqui pra quem tá assistindo a gente. Gente, eu vou fugir totalmente do status quo. Eu gosto muito de reler os meus livros de infância, os meus livros que foram assim que minha maravilha, né? Porque eu fui alguém de uma família pobre, então os livros são das bibliotecas públicas que eu tive. E aí quando eu descobri José Mauro de Vasconcelos, para mim foi uma revelação, foi uma maravilha, um livro que me fez chorar. E, teve uma citação nossa, agora fugiu o nome. Fugiu o nome. Que o pai comprou um livro pro filho e depois, no dia seguinte, ele veio devolver porque a criança chorou quando leu o livro. E aí ele falou assim, eu não quero um livro triste pro meu filho, né? Ele falou, tudo bem, a gente dá o dinheiro de volta, né? Mas ele falou, isso é humanidade. Quando uma criança lê um livro e chora, então quer dizer que eu ganhei o mundo. Então, para mim, a José Mauro de Vasconcelos, né? O Meu Pé de Laranja Lima é o meu livro paixão. Eu tenho dois, assim, que eu comprei os dois. Sabendo que eu tinha um, eu comprei mais um. Os dois estão na minha biblioteca. E eu faço questão que todo mundo, e é o livro que eu falo, eu não empresto livro para ninguém, mas se quiser ler O Meu Pé de Laranja Lima, pode levar para casa que eu faço. E virou filme, né? Sim. Você assistiu o filme? Eu assisti. O que você acha de adaptação literária? Pois é, algumas adaptações a gente
a gente criticaria, mas essa eu achei que ficou muito bem feita. O ator é muito Ficou fofo. bem feito. Ele é muito eu acho que é massa, isso, gente. acho que a gente já vai com essa, mas é muito bom, mas lógico que nunca vai pegar o sofrimento dele ver o Manuel Portuga, né? Um cara que o primeiro embate foi tão violento e depois tornou-se o melhor amigo dele, né? E tornou muito mais triste para mim nas próprias dedicatórias do livro, porque ele fala, né? É dedicado ao meu irmão Luiz, que é citado no livro, né? Que aos 20 anos cansou de viver. Então isso ficou mais triste ainda, sabe? Ele colocar o nome e o José Mauro de Vasconcelos era alguém assim que era um abismo, né? O cara fazia milhões de coisas, né? Então é muito profundo. Então, assim, perdoem-me a gente falar de literatura tão clássica, mas pra mim essa obra eu Nossa, mas é isso que a ler. gente precisa, né? Deu vontade de ler. humanidade. Professora Tatiana? Posso ficar com 2? Pode, Claro. óbvio. Claro. A gente não falou sobre um gênero que me agrada muito, que é a ficção especulativa, a ficção científica. E aí eu gostaria de recomendar o Kindred, da Octavia Butler. Eu acho que é um livro interessantíssimo e que eu gostaria de ter lido quando eu era adolescente. E gostaria de reforçar a indicação do livro da Tamara Klink, principalmente para as meninas, para que elas vejam que a gente pode fazer as nossas próprias travessias. Muito legal, muito interessante. E você, professor Gabriel? Se eu fosse indicar um livro, cara, se eu vou falar para você a verdade, eu leio muito mais livro de teoria histórica do que qualquer outro gênero. Literatura, eu leio um ou outro selecionado que o Lucas fala para mim assim, você tem que ler esse, igual O Avesso da Pele. Inclusive, pode ser essa indicação em literatura, O Avesso da Pele. Acho que todo mundo tinha que ler, porque ele me deu a sensação de empatia com a questão racial que eu não observei em nenhuma outra obra dessa maneira, né? Nossa, com certeza. Muito bom mesmo. Mas assim, aí isso já me deu a oportunidade, eu gostaria de indicar um sociólogo. Porque no Brasil a gente estuda muito sociólogo branco. E tem um sociólogo que é muito pouco estudado, que é o Clóvis Moura, que por mais que a gente tente ler Brasil com esses sociólogos clássicos, como por exemplo o Gilberto Freire, né? Eu acho que a gente invisibiliza muito outros que falaram de questão racial de uma forma muito mais profunda e muito mais crítica do que o Gilberto Freire. Então o Clóvis Moura eu indicaria, principalmente Dialética Radical do Brasil Negro. Sensacional. Para aqueles que gostam de estudar teoria, né? Mas em literatura eu ficaria com A Avesso da Pele. Que massa. Bom, se fosse para mim indicar um livro hoje, assim, fofoca, eu indicaria a biografia da Elza Soares. Nossa, deve ser muito bom. Garrincha nunca foi um grande homem. Não. E ela conta no livro tudo. Ela não, né? A biografia escrita Sim. por Zeca Camargo. Eu tive a chance de ir no lançamento da biografia da Elza. Abracei Elza. Pra mim meu orixá ali, Que é momento, Elza Soares. né? E é assim, com indicações de livros, que a gente encerra nosso podcast de hoje. Com certeza. E muito obrigado pela presença de vocês. Nossa, eu amei. aprendi demais. Você tá doido? Eu, na verdade, eu tô o tempo todo aqui conversando, mas refletindo em tudo que a gente falou. Porque foi uma carga de informações muito grande que eu vou digerir nesse final de semana. E eu quero assistir o episódio de novo, poder pegar todas as indicações e anotar, né? Não, eu quero muito muita que coisa. esse capitalismo da vigilância tenha me escutado aqui, ó, e daqui a pouquinho o algoritmo vai me entregar. Mas Quais vai ficar foram pra os gente, livros? Com certeza. Gente, mas assim, foi incrível estar com vocês. Eu acho que é uma honra partilhar de dicas literárias no mundo hoje, que tudo é mais Visual, escutado do que imagético, lido. Acho que é interessante a gente falar sobre livros, a importância de ler, enriquecimento cultural. Eu falo assim, o conhecimento é algo que nada nos tira, né? Sim. Nada. A gente constrói muito com a palavra, o diálogo, a Sim. forma como a gente entra com conhecimento. E é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado Com mesmo. certeza. Nossa. E, Guto, muito obrigado pela parceria. Agradeço. Meu brother. Tamo junto nessa. E agora, os nossos convidados. Muito obrigada, Gabriel, Guto, professor Renato. Foi muito prazeroso estar aqui com vocês. Eu igualmente aprendi muito e é uma honra. Foi muito gostoso. Obrigada.
Eu agradeço muito, agradeço o convite, confesso que estava preocupado, porque obviamente é uma responsabilidade que a gente tem, né? Tanta gente que nos ouve, tanta gente que às vezes tem esses momentos como referência, né? Então é muito bom, aprendi muito com a professora Tatiana, muito obrigado. Eu sempre falo, né? Eu quero convencê-los, né? De que larguem a medicina, não estou falando mal da medicina, hein? Mas que vão para letras, né? E aí encontram professoras como a Tatiana, então é muito bom estar aqui. A gente teve esses poucos minutos que se estenderam, parece que a gente está aqui há 15 minutos. Sim, então, foi perfeito. Foi Com muito certeza, bom. Foi muito bom, com com certeza. certeza. Bom, E queremos voltar. Isso aí. E você aí de casa, curta, compartilha, Ativa o sininho, né? comenta. Com certeza, porque, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Se você compartilha aqueles vídeos do TikTok com seus colegas, você também pode compartilhar isso aqui, que você vai enriquecer muito mais o dia deles do que aquelas dancinhas que eu sei que você compartilha, tá? Eu sei que você E compartilha. o Gabriel faz dancinha do TikTok. Essa é a fofoca do dia. O que você contou? Você faz fofoca, você faz Era pra dancinha contar só no TikTok. próximo episódio. Ah, tá bom. O próximo episódio vai estar melhor. Não vai estar melhor porque você vai dançar, Pronto. viu? Agora todo mundo vai procurar coisa de dancinha. Enfim. Gente, obrigado, Muito viu? obrigado. Tchau, tchau.